Começa agora o Momento da Fé. Venha mudar a sua vida através do poder de Deus. Agora, com o pastor Romero Silva. Momento de Fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. E nós iremos começar a ler a partir do versículo 1. Evangelho de João capítulo 11, versículo 1. Todo mundo achou? Rapidinho, não foi? Evangelho de João capítulo 11. Então, abra a sua Bíblia em João capítulo 11. E a palavra de Deus começa dizendo assim no versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos parar aqui um pouquinho. Antes da gente entrar de fato na nossa mensagem, Deus ele deixa bem claro quem era Marta, Deus ele deixa bem claro quem era Maria, Deus ele deixa bem claro quem era Lázaro. Que eles eram pessoas que andavam no caminho do Senhor. Eles eram pessoas que buscavam estar na presença de Deus. Eles eram pessoas que estavam ao lado de Jesus. E a Bíblia deixa um detalhe: e Jesus os amava. Então Jesus amava eles porque eles amavam também a Jesus. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então veja, Marta e Maria, sabendo disso, o que foi que elas fizeram? Enviaram uma mensagem para Jesus. E que mensagem foi essa? Está lá no versículo 4. Aliás, versículo 3. Diz assim, ó: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então veja, quando elas mandaram a mensagem de que Lázaro estava enfermo, Jesus ele ficou calado ou respondeu? Ele respondeu e mandou avisar de volta, dizendo o quê? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, quando elas ouviram essa resposta de volta, elas sentiram um alívio no seu coração, porque além da confiança que elas tinham em Deus, elas tinham também o quê? Uma palavra. Quando você está passando por um momento de aflição, e você quando clama a Deus da forma que Maria e Marta clamaram, você espera que Jesus ele venha te socorrer, é ou não é verdade? E você clama, e ainda mais depois que você ouve a palavra, ainda mais a palavra te confirma que Jesus ele vai vir te socorrer, você fica totalmente confiado naquilo, é ou não é verdade? E foi assim que elas ficaram. E elas ficaram na expectativa de que a qualquer momento Jesus podia chegar. Elas ficaram na expectativa de qualquer momento Jesus iria aparecer na aldeia. Mas olha o que diz no versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então veja, Jesus ele não tomou nenhuma atitude. Agora eu te pergunto, como ficou Marta e Maria? Porque eu creio que naquele momento que elas ouviram aquela palavra, era porque Jesus estava já vindo. E o dia acabou e Jesus não chegou. E começou um novo dia. O dia começou e elas na expectativa de Jesus chegar. E passou mais um dia e Jesus não chegou. E passou mais um dia e Jesus não chegou. E passou outro dia e Jesus não chegou. Mas de repente Jesus chega. Adianta lá para o versículo 20.
Olha o que diz no versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, eu quero que você entenda algo. Veja bem, quando você tem um amigo para te ajudar, e de repente esse amigo te deixa, você ainda fica confiante porque você tem a palavra. Quando você vai ao médico e o médico dá um diagnóstico a você, por mais que o diagnóstico seja negativo, você fica confiante porque você tem uma palavra. Quando tudo à tua volta desmorona, você fica confiante. Por quê? Porque você tem a palavra. Marta e Maria tinham também uma palavra. E qual era a palavra? Que Lázaro não ia morrer. Mas só que de repente Lázaro morreu. E é aí, meu irmão, que o nosso coração fica totalmente despedaçado. É aí que o nosso coração fica totalmente abalado. Por quê? Porque Deus, ele te falou algo e acontece algo totalmente diferente daquilo que Deus falou. E você entra em desespero e você olha e fala que nem Marta falou: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Senhor, eu esperava me decepcionar com qualquer outra pessoa nesse mundo. Eu esperava que qualquer outra pessoa nesse mundo me deixasse num momento difícil. Mas não, Senhor. Eu esperava, Pai, que tudo pudesse ir complicado. Mas eu esperava que o Senhor estivesse do meu lado, que o Senhor iria cumprir aquilo que o Senhor falou. Mas de repente, aquilo que o Senhor falou não se cumpriu e meu irmão morreu. E se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Então muitas vezes isso acontece na nossa vida. O quê? Deus, ele nos fala algo. E de repente acontece algo totalmente diferente daquilo que Deus falou. E é aí que o desespero começa a tomar conta do nosso coração. A gente começa a ficar abatido, a gente começa a ficar para baixo, mas entenda algo. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: nunca vai ser do jeito que você espera. Amém? Nunca será do jeito que nós esperamos. A palavra de Deus diz assim, ó: como está escrito e como leis. Em outras palavras, como foi que Deus falou e como foi que tu entendeu? Porque muitas vezes Deus, ele fala algo e a gente entende de outra maneira diferente. Mas o que Deus, ele quer que você fique fazendo o tempo todo, que a situação esteja boa ou ruim, é que você confie, independente do que você esteja vivendo. E Marta chegou para Jesus e falou assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz o seguinte, no versículo 23. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas eu te pergunto, foi isso que Jesus perguntou a ela? Jesus perguntou se ela cria que o irmão dela iria ressuscitar. Jesus não perguntou se ela cria que ele era o Filho de Deus. Jesus não perguntou se ela cria que ele era aquele que havia de vir ao mundo. Não. Jesus perguntou se ela cria que o irmão dela havia de ressuscitar. Então, muitas vezes, a situação está tão difícil na nossa vida, que a gente fica tão abatido que a gente começa a deixar de crer. E quando você ouve uma palavra de Deus forte no teu coração, você fala assim: amém, eu creio. Mas só que você só diz isso para você não confessar a derrota, porque você já não crê mais. A dúvida tomou conta do teu coração. Por quê? Porque o que você está vendo não tem nada a ver com aquilo que Deus falou. O que você está vivendo não tem nada a ver com aquilo que Deus te falou. E Deus, ele não só falou, Deus, ele falou e confirmou. Mas só que o que você está vivendo não tem nada a ver com o que Deus falou e não tem nada a ver com o que Deus confirmou. Você está totalmente vivendo fora daquilo que você achava que seria o plano de Deus para a tua vida. Mas só que uma coisa eu tenho para te dizer nessa tarde: tenha calma, tudo vai dar certo. Por quê? Adianta aí um pouquinho e vai lá para o versículo de número 32. Diz assim, ó: tendo, pois,
Maria, chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela haviam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E é o que diz no 35: Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou, meu irmão? Porque Jesus não se alegra em ver você sofrer. Jesus, ele não se alegra em ver você sofrer pela situação que você está passando. Mas uma coisa eu te digo, ele sente prazer nisso. Como assim? Você está dizendo que Deus é mau, pastor? Não, não. A palavra de Deus fala que quando Jesus estava na cruz, a Bíblia deixa bem claro, lá em Isaías, assim, ó: e agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar naquela cruz pelos nossos pecados. Por que agradou a Deus moê-lo? Porque Deus, ele não estava vendo o sofrimento que Jesus estava passando. Deus estava vendo a recompensa que ele estava preparando para Jesus depois. Diga amém? Então, por mais que esse momento seja um momento de tristeza na tua vida que você esteja passando, Deus está se agradando, porque ele não está olhando para o momento agora. Deus, ele está olhando lá na frente, e ele está olhando a recompensa que ele está preparando para você. E a palavra de Deus fala que quando Jesus ressuscita, ele chega para os discípulos e fala o quê? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Essa foi a recompensa. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, a qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. Amém? Então Deus, ele vê a recompensa, meu irmão. Então tenha paz no seu coração. Então Jesus, ele não está feliz com esse momento que você está passando, mas ele está se agradando desse momento, porque ele está preparando algo extraordinário para a tua vida. Mas ele não quer que você desanime em momento nenhum. Por mais que o desânimo venha, por mais que o abatimento venha sobre o teu espírito, mas não se deixe vencer por isso. Porque é nesse período que o diabo vai chegar para você e vai dizer assim, ó: Deus te abandonou, Deus te deixou de lado, Deus, ele te esqueceu. Mas a palavra de Deus é bem clara quando diz: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Então Deus, ele não esqueceu de você. Deus, ele está te guiando por esse deserto. Muitas vezes você acha que você está só, mas ai de você se você estivesse só, você já teria perecido há muito tempo. Deus, ele está guiando os teus passos. Deus, ele está dirigindo os teus passos no caminho certo. Então não desanima. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Meu irmão, eu sei que você não aguenta mais. Eu sei que a situação está difícil. Eu sei que você está sofrendo. Mas Deus, ele quer te levantar, e ele vai te levantar em nome do Senhor Jesus. Amém? E a palavra de Deus continua dizendo, versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então entenda algo. Quando Jesus disse que iria remover a pedra, quando Jesus disse que era para tirar a pedra, ela falou o quê? Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Em outras palavras, Deus, ele te deu uma palavra sobre algo que não iria acontecer, como Maria e Marta recebeu, tipo assim: essa enfermidade não é para a morte, não foi? Mas só que Lázaro morreu. Há jeito para a morte? Não tem, né? Mas só que Jesus chegou para lá e falou assim: tira a pedra. E Marta falou: Senhor, mas já cheira mal. Em outras palavras, ela queria dizer: Senhor, não brinque com meus sentimentos, porque está tudo acabado já. Está tudo acabado. Meu irmão está morto, já era. É a mesma situação de que algo totalmente diferente daquilo que você imaginava para a tua vida está acontecendo. E para você, certas situações é o fim. Mas quando você vem à igreja, Deus, ele te dá uma palavra de que não acabou. E você fica sofrendo por dentro e diz assim: meu Deus, agora eu não estou entendendo mais nada. Acabou ou não acabou? Porque está tudo dizendo que acabou, está tudo mostrando que está tudo acabado. Mas só que o Senhor vem com a palavra para dizer que não acabou. Então não brinque com meus sentimentos. Já está morto já. Não fala mais isso não, Deus, porque já está tudo acabado. Eu estou sofrendo, eu estou sendo humilhado, eu estou passando por luta, eu estou no chão, estou na lama.
Mas Deus continua dizendo, ele diz o quê? Disse-lhe Jesus, versículo 40, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Agora nós entendemos qual era o propósito de Deus desde o princípio. Lembra que eu falei o seguinte, como está escrito e como tu lê? Ou seja, como Deus falou e como tu entende. Lembra que eu falei isso? Volta lá para o versículo 4 que você vai entender melhor o que eu quero dizer. O que foi que Jesus mandou dizer para Marta e Maria? E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de quem? Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora volta lá para o versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Agora eu te pergunto, Jesus está falando de morte ou de vida? Olhe para quem está do seu lado, diga assim, ó, nenhum dos dois. Sabe do que é que Jesus está falando? Da glória de Deus. Então, meu irmão, independente do que acontecer, saiba que Deus ele vai glorificar o nome dele na tua vida. Tudo isso que está acontecendo aqui, que a gente está lendo, e tudo isso que está acontecendo na tua vida hoje, é para a glória de Deus. Independente do que acontecer, saiba, meu irmão, que independente do que está acontecendo, ou do que vai acontecer ainda, Deus vai ser glorificado no final. Amém? Porque o propósito dele, veja, ele falou para Maria e para Marta, essa enfermidade não é para a morte, mas foi o que aconteceu com Lázaro. Ele não morreu? Então veio a segunda coisa, é para a glória de Deus. Se ele ficasse vivo, seria para a glória de Deus. Mas se ele morresse, seria para a glória de Deus. Então tudo que está acontecendo hoje, na tua vida, não fugiu do controle do Senhor. Nada que está acontecendo hoje na tua família fugiu do controle do Senhor. Ah, pastor, mas Deus ele me deu uma promessa de que eu e minha casa vai ser salvo. E de repente o familiar meu foi para as drogas. De repente o familiar meu está na prostituição. Mas Deus falou que vai ser salvo. Então, o propósito final é a salvação. E vai acontecer. Amém? A palavra de Deus diz, meu irmão, que passarão céus e terra, mas a palavra permanecerá. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece. Então, por mais que você esteja vivendo um momento turbulento na tua vida, por mais que tudo esteja ao contrário daquilo que Deus te falou que iria acontecer, olhe para quem está do seu lado, diga assim, fique naquilo que Deus falou, porque vai acontecer. Amém? O nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser glorificado, independente do que acontecer. O nome de Deus vai ser glorificado. Mas só que é nesse processo que nós estamos passando, que chega alguém para nós, chamado Satanás, e tenta nos tirar daquilo que era o caminho certo. Meu irmão, entenda algo, nem sempre o caminho que Deus ele quer que você trilhe vai ser de rosas vermelhas, borboletas e arco-íris. A palavra de Deus fala, meu irmão, que o caminho é estreito. Talvez esse momento que você está passando pela sua vida hoje, pastor, está tudo bem, mas Deus sabe com quem ele quer falar nessa tarde. Talvez o momento que você esteja passando na sua vida hoje seja um momento muito difícil, mas é aquele momento que a palavra de Deus diz, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Mas lembre-se, depois da cruz é a glória. Amém? Depois da cruz é a glória. Talvez você diga, pastor, esse é o fardo mais pesado que eu já enfrentei na minha vida até hoje. Talvez essa é a maior luta que eu já enfrentei na minha vida até hoje. Pode não estar acontecendo luta fora da minha vida, no meu exterior, mas aqui dentro eu estou totalmente despedaçado. Aqui dentro eu tenho sido bombardeado todos os dias pelo diabo. Os meus pensamentos e o meu coração está totalmente aflito e angustiado. Mas a palavra de Deus diz, Jeremias, ele clamou o Senhor desde a mais profunda cova. E a palavra de Deus diz assim, te clameis desde a mais profunda cova, e o Senhor se inclinou para mim e disseste, não temas. Em todo tempo ele está te sustentando pelas tuas mãos. Deus ele não te deixou e nem vai te deixar. Talvez você esteja aflito porque o tempo passou e algo não aconteceu. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 10, versículo 37. Abre tua Bíblia. Hebreus 10, 37.
Todo mundo achou? Olha o que diz. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Vai lá para Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Abacuque 2:1. Olha o que a palavra de Deus diz. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo o quê? Determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, não vai demorar, mas você precisa estar firme. Por mais que você esteja passando por bombardeios espirituais na tua mente, na tua alma, no teu coração, aguenta firme. A palavra de Deus diz assim, ó, que Deus dá vigor ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Então Deus, ele te trouxe aqui nessa tarde, meu irmão, para te mostrar que ele está com você e que tudo vai dar certo. Amém? Por mais que tudo pareça acabado, pastor, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, Deus, ele te trouxe aqui para dizer que tem jeito e tem solução. Para você, você não consegue mais resolver, mas ele consegue. Ele tem um jeito para o teu problema. Diga amém? Aí a palavra de Deus diz, volta lá, em João 11. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Diga glória a Deus. Então entenda algo. Você está passando por um momento de luta, de aflição, de problema, de dificuldade. Se Jesus, ele intervir agora, o nome dele vai ser glorificado, vai ou não vai? Mas na tua vida. O que é que eu quero dizer? Se Jesus, ele tivesse chegado no momento que Marta e Maria queria, no momento que Lázaro ainda estava vivo e enfermo, o nome de Deus seria glorificado, seria ou não seria? Mas por quem? Por Marta, por Maria e por Lázaro. Mas Jesus, ele chegou depois, e o nome dele foi glorificado por Marta, por Maria, por Lázaro e por todos os que estavam ao redor. Então entenda, meu irmão, não só é pela tua vida, isso se chama amor. Como assim? A Bíblia diz assim, ó, ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como é que você vai amar? Sabendo que o que você está passando não só é apenas por você. Essa luta, esse sofrimento que você está passando, quando Deus, ele intervir, vai ajudar você e vai ajudar todos os que estão à tua volta em nome de Jesus. Amém? O milagre vai vir para você e vai vir para todos os que estão na tua volta. Porque a palavra de Deus diz que todos, quando viram aquilo, creram em Jesus. Então tenha paz, porque Deus, ele quando vem agir na nossa vida, ele vem agir de uma maneira extraordinária. Ele pode não chegar no tempo que você espera, mas ele vai chegar no tempo determinado. Amém? Então não fique ansioso, porque a ansiedade pode te derrubar. A expectativa de que algo vai acontecer pode te derrubar. Como assim? Marta e Maria clamaram a Jesus e eles estavam esperando que ele chegasse no outro dia. Que ele chegasse logo após que ele estivesse chamado, mas o que foi que Jesus fez? Ficou parado. Por que Jesus parou? Para mostrar que as coisas não acontecem no tempo que você quer, para mostrar que as coisas acontecem no tempo que ele quer.
Amém? Ele determinou um tempo para a tua bênção. Como a gente leu lá em Abacuque, se tardar, espera, mas certamente virá e não tardará. Para a gente acha que está demorando. Por quê? Porque você está ansioso esperando algo acontecer. Você está ansioso esperando que algo aconteça, só que não é da maneira que você quer, meu irmão. É da maneira que Deus quer. Mas uma coisa é certa, Ele virá. Amém? Ele virá, no tempo certo, na hora certa, para que do jeito certo as coisas aconteçam em nome do Senhor Jesus. Então entenda, Deus, Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida, Ele vai glorificar o nome dEle na tua casa. Então se você está despedaçado hoje, se você está com o coração aflito e angustiado, saiba que Deus está com você. Ele não te lançou fora. Lembre-se, Marta, Maria e Lázaro eram pessoas que andavam na presença de Deus. Eram pessoas que Jesus os amava. Mas isso impediu de Lázaro ficar enfermo? Isso impediu de Lázaro morrer? O mau dia vem para todos, meu irmão. Você pode ser a pessoa mais santa do mundo. Você não pode nem andar, você flutua. Mas o dia mau também chega para você. E o dia mau chegou para Lázaro. O dia mau chegou para Marta. O dia mau chegou para Maria. O dia mau chegou para eles. Mas depois Deus chegou e trouxe de volta a bonança, o dia bom em nome de Jesus. Amém? Então talvez essa tempestade na tua vida que você está dizendo assim, meu Deus, eu não sei como eu vou vencer. Mas diga agora, repita comigo, diga assim, mas eu sei que eu vou vencer, em nome de Jesus. Amém? Você pode não saber como, você pode não saber quando, você não pode saber de que maneira e não pode saber quem, mas você sabe que Jesus, Ele vai vir te socorrer. Amém? Então se você crê, aplauda o Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus.